De volta do intervalo e já aqui do meu lado a nutricionista Jaciara Petri. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, Nelly. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E nós vamos falar um pouquinho, Jaci, sobre as pessoas que buscam ajuda, né, que tentam emagrecer e que não conseguem. Queria ver contigo se pode ser um problema genético. Sim, com certeza pode ter uma relação genética, pode ser uma característica da expressão genética de cada pessoa, como também pode ser que não. Tudo vai depender se, por exemplo, essa pessoa já tentou todas as estratégias nutricionais para emagrecer e ela não conseguiu. Então, essa é uma das formas de a gente identificar se essa pessoa tem alteração genética. E como saber de que forma fazer? Existem exames específicos para identificar? Sim, hoje em dia nós temos exames específicos, exames que são exames nutrigenéticos, são feitos exatamente para a gente conhecer o gene de cada um. Nós conseguimos, através disso, ver como os genes de cada pessoa, de cada indivíduo se expressa. E dessa forma, então, a gente consegue fazer algo pelo nosso paciente. Não só pela parte da obesidade, da gordura mal localizada, mas também em todas as outras áreas. O exame genético ele vai avaliar o indivíduo como um todo. Em que momento, então, da vida que a pessoa pode estar fazendo esse exame, se qualquer pessoa, em qualquer idade, pode estar fazendo? Qualquer pessoa pode estar fazendo, qualquer pessoa pode estar conhecendo melhor os seus genes. Eu acredito que é muito disso, de nós conhecermos como o nosso metabolismo funciona, como a gente funciona. A partir do momento que a gente sabe como a gente deve, quais alimentos são compatíveis conosco, quais suplementos são compatíveis, tudo pode ser otimizado. E respondendo a sua pergunta, Nelly, sim, qualquer pessoa pode fazer. E o momento que essa pessoa faz, qual é o melhor momento? É o momento onde essa pessoa deve estar consciente das principais mudanças que ela vai necessitar fazer. Porque de nada vai adiantar nós termos os exames em mãos se eu não estou preparada para saber, por exemplo, que eu não metabolizo o álcool. E aí eu preciso deixar de ingerir esse alimento ou até mesmo o álcool. Então eu preciso estar preparada nesse sentido, conscientemente. Porque esse exame, ele mostra tudo, revela então a pessoa, é isso? Ele revela tudo, Nelly. E quais são as coisas que mais aparecem normalmente no resultado desses exames e que surpreende as pessoas quando elas recebem o resultado? Então, Nelly, geralmente as pessoas que fazem esse exame, elas já estão mais preparadas. Então, elas são surpreendidas às vezes, por exemplo, se ela bebe um vinhozinho no final de semana e essa era uma das únicas coisas que ela fazia e ela não estava conseguindo manter a imunidade dela alta ou ela não estava conseguindo emagrecer, ela consegue entender que aquele escape estava sendo demais para o organismo dela. Às vezes, para o marido, para a amiga, não funciona da mesma forma, mas a gente precisa entender que cada organismo é diferente e quando a gente conhece os nossos genes, a gente pode traçar uma meta de vida. Então, eu acho muito interessante fazer esse exame, principalmente quando se nasce um bebê, porque aí eu consigo conduzi-lo da maneira mais adequada possível. Aí sim eu vou estar fornecendo saúde e silenciando doenças. Quando você fala quando nasce o bebê, é fazer o exame no bebê? É possível fazer o exame já quando a criança recém-nascida. É um pouquinho desafiador porque a gente precisa fazer a coleta pela saliva, mas é possível fazer. Mas assim, às vezes os pais querem fazer com a criança ou com o bebê, e aí os pais ainda não estão preparados para aquelas mudanças. Então eu sempre recomendo que primeiro os adultos que façam para conhecer, para identificar, porque aí a gente consegue conduzir melhor se no caso o paciente é uma criança. Como saber quanto e se eu tenho a necessidade de investigar mais sobre os meus genes?
para a gente saber se é para mim esse exame, é só eu olhar um pouquinho para a minha vida. Se eu sou aquela pessoa que eu sempre estou indo no médico, eu estou com sintomas recorrentes, eu tenho alterações hormonais, eu tenho dificuldade no emagrecimento, eu sempre estou inchada, eu sempre estou inflamada, eu sinto muito cansaço, a minha imunidade é muito baixa. Então, são características que se expressam através dos nossos sintomas. E esses sintomas são sinais, sim, que você precisa fazer uma investigação mais aprofundada. E, no caso, esse exame pode contribuir muito para a gente ter a linha correta para direcioná-lo. A gente está falando aqui do exame, eu te pergunto, né? Esse exame, ele tem um valor que é acessível para todas as pessoas? É possível, sim, fazer esse exame? Sem um alto custo? Então, Nelly, esse exame é um exame que ele não tem cobertura por planos de saúde. Tudo vai depender do ponto de vista que eu estou avaliando este exame. Vamos observar o seguinte, é um exame que você faz uma única vez na vida. Sendo assim, no meu ponto de vista, ele se torna um exame acessível. Você faz uma única vez, independente do local que você vai, de cidade que você vai morar, de médico que você vai consultar, o seu exame é o mesmo. O seu gene sempre vai continuar igual. Sendo igual. Sempre igual. Então, ele é considerado acessível, mas ele tem um valor agregado, porque ele é um exame de valor. Então, é necessário, na verdade, avaliar isso como um todo e ver o quanto você tem gastado com outras situações que se repetem e repetem, remédios, suplementos que não funcionam, passa de profissional em profissional. Então eu considero assim que esse exame ele tem um valor expressivo, mas ele é um tiro certo. Eu acho interessante comentar um pouquinho sobre as vitaminas, Nelly, porque hoje a gente vê muitas pessoas se automedicando, se autossuplementando. Então, não é que é errado você buscar a suplementação para te apoiar, por exemplo, num momento desses que a gente passa, onde todos buscam aumentar a imunidade. Mas, por exemplo, se você fizer esse exame, você consegue identificar quais são as vitaminas ideais para você. E as vitaminas que estão também necessitando, que o meu organismo está necessitando? Quais você não vai absorver nem consumindo o alimento, porque existem pessoas que têm uma alteração genética, metabólica, que mesmo elas tomando sol, por exemplo, elas não vão converter e transformar a vitamina D. Então, e isso serve para todas as outras vitaminas. Então, vitaminas que às vezes eu vou consumir carne porque eu vou utilizar dessas vitaminas que tem na carne, na proteína animal. Não significa, pode ser que você não vá metabolizá-las. Aí a gente consegue fazer uma reposição, na verdade, mais precisa. E aí a pessoa sabe o que ela vai precisar para o resto da vida, porque ela não vai absorver através dos alimentos. Esse é o grande segredo. Adorei te receber aqui, saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Acredito que o telespectador também. E já fica o convite para você vir aqui uma outra oportunidade e falar sobre a biorressonância, que é um outro trabalho que a Jaciara faz e que eu acho muito importante. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, Nelly. Assim eu encerro mais um Espaço News Vale do Itajaí. Lembrando que amanhã tem Gabi Kinesio, direto da Grande Florianópolis. E não se esqueça, você tem um encontro marcado comigo na próxima quarta-feira, às 19 horas, nesse cenário lindíssimo aqui na Sofá Brasil. Um beijo, gente, e até lá. Tchau, tchau.